Após empatar com o Primavera na primeira rodada, o Guarani volta a campo nesta terça-feira. Para enfrentar o Novo Horizontino, o Bugre busca se reabilitar no Campeonato Paulista e conquistar pontos importantes fora de casa. Para vencer o Tigre do Vale, o Guarani precisará quebrar o jejum de vencer como visitante no Paulistão, já que não conquista o feito desde 2024 na competição. O Bugre deposita suas expectativas nos reforços. Alguns deles já conhecem o Novo Horizontino, como o zagueiro Rafael Donato, o volante William Farias e o atacante Luca, que defendiam o Tigre na temporada passada. Com o elenco reforçado, o Guarani ainda deve buscar um novo nome no mercado, após a lesão de Igor Pereira. Durante a partida contra o Primavera, o volante pediu para ser substituído, aparentando ter sentido um incômodo no joelho. Com a lesão confirmada, Igor fica fora até o fim da temporada, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho. Como opção no momento, o técnico Matheus Costa deve optar por Natan Melo, contratado na última janela de transferências. A diretoria estuda alguns nomes para suprir a ausência do camisa 8, mas esbarra nos salários altos exigidos pelo mercado. Em campo, o Bugre deve iniciar a partida com Kaique França no gol, Cicinho ou Rafael Rodrigues, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson Barbosa. Já no meio-campo, William Farias, Natan Melo e Diego Torres. E no ataque, Mirandinha, Guilherme Parede e Luca. Guarani e Novo Horizontino se enfrentam hoje em Novo Horizonte e a bola rola a partir das 7 horas da noite. O Guarani joga hoje, empatou com o Primavera na largada em casa, portanto é imperativo que o Guarani consiga pontuar nessa partida diante do Novo Horizontino. Não estou falando aqui nem em vitória, claro que o melhor dos mundos é a vitória. Mas o campeonato é muito curto e um time, para permanecer na competição, tem que arrumar aí entre 7 e 8 pontos. Então, não pode passar nenhuma rodada sem pontuar. Para vencer a equipe do Novo Horizontino, o Guarani tem que fazer o quê? Melhorar o desempenho geral, principalmente no meio campo. O que foi apresentado no primeiro jogo, além do resultado que não agradou ninguém, foi: os laterais foram muito mal no jogo e o meio campo não funcionou. O técnico tem que achar um mecanismo ou mexer nas peças para o time ter desempenho, para a bola chegar para os atacantes. Então, tem muita coisa para ser ajustada. Eu não acho... O problema é o campeonato e o campeonato não te permite tempo. Mas a gente sabe que não se forma um time do dia para a noite. De 10 jogadores de linha, tem 4 remanescentes, 6 novos jogadores. Isso faz muita diferença no futebol. Então, eu espero assistir um pouco melhor, um time mais organizado hoje. Só que a dificuldade do jogo é diferente. Novo Horizontino é mais time que o Primavera? Em casa é. Jogar em Novo Horizonte não é tarefa fácil. Então o Guarani vai ter que fazer muita coisa que não fez no primeiro jogo. Espero que consiga. Bom, o Novo Horizontino começou a competição perdendo, mas eu assisti esse jogo contra o Santos. Deu um calor no Santos, saiu na frente, fez 1-0, o Brazão fez uma defesa milagrosa quando o jogo estava 1-0, poderia ter feito 2-0, então a cuíca vai roncar em Tigrão. Em tese, né? Futebol é engraçado porque todo mundo forma teorias, e nós aqui também, nós também somos filhos de Deus, né? Então o cara fala, vai ser mais difícil porque o Novo Horizontino começou perdendo, então agora ele precisa pontuar, ele precisa ganhar em casa, a pressão vai ser muito grande. Mas tem o outro lado também, né? O entra pressionado, às vezes erra mais. Tem isso. Precisa ganhar, aí a parte emocional atrapalha e tal. Então depende muito do jogo da bola, tem que esperar ela rolar, né? Aqui é o jogo comentado, e o que comanda mesmo e que vai pra súmula é o jogo jogado. É difícil pro Guarani. E eu vi também o jogo contra o Santos, foi um pau de sebo, hein? Misericórdia. Se o Brazão não faz esse milagre, o Novo Horizontino ia abrir 2-0... Aí tchau Catarina, né? Como é que ia reverter?
Então, torcida, empolgação, Gabigol, Neymar lá no camarote aplaudindo o cunhado, foi tudo bem, o Santos tirou o pedido. Mas Deus sabe como. Rafaela estava lá também. Rafaela estava lá também. Tava a Rafaela. No camarote. Tava as Inclusive crianças. ganhou o coraçãozinho do Gabigol. Tava as crianças. Todo mundo lá. Ô, Tigrão, tira uma dúvida, quem é Catarina? Catarina é uma gíria que a gente usava aí quando era moleque. Quando a gente metia 3-0, eu falava, ó, só tocar e tchau Catarina, hein? Entendi. Entendeu? Quer dizer, tá consumado, indo pro latim. A vaca deitou. Indo pro latim, que eu Como falo. diria Zé isso. Boquinha. Indo pro latim, que eu falo fluentemente, consumatum est. Né? Tá consumado. Só não dá bobeira aí e tal. Negócio agora Porque você foi coroinha, né? E o padre rezava a missa. Essa eu não sabia. Em latim. Por isso que ele sabe Sério latim. isso, Tigrão? Se eu tivesse sido, Eu não sabia. Se eu tivesse sido coroinha, o padre tinha praticado suicídio. Ele se matava. Não fala isso, pô. Pô, eu não tenho vocação. Eu sou católico, eu sou religioso. Mas coroinha eu não aguentaria. Eu sou muito chato, cara. O coroinha tem que ser um cara mais, né? Tem nego aí que você conhece bem, que nunca falou isso pra você e falou pra mim. Foi coroinha. Depois eu te falo quem é. Mas eu não aguentava, não tinha vocação. O problema era o vinho, né? O vinho com Então, e quem prepara é o coroinha. Então, e eu era amigo do coroinha, uma vez eu encostei no coroinha pra ver se a gente dava um desfalque lá, mas era sem álcool, pô, era suco de uva. Quanta bobagem, pelo amor de Deus. Vamos lá, ô Tigrão, e aí, o que acontece? Você quer saber o que é mesmo? Eu não sei nem mais o que eu comi no café da manhã, quanto mais o que eu perguntei pra você. Tem que pontuar. Você perguntou, tem que pontuar. É difícil, é complicado. A primeira exibição do Guarani contra o Primavera não deixou uma boa impressão. Já o Primavera deixou uma ótima impressão. Agora, eu acho que alguns ajustes foram feitos. Aquilo que não deu certo foi corrigido. É muito curto, né? O tempo, o Guarani jogou sábado. E hoje é terça-feira. Então é mais aquele treino do pijama e do quadro, da tela, do que propriamente no gramado. Porque também teve a viagem. O Guarani viajou ontem, né? Então, jogou sábado, deu folga domingo, viajou segunda, joga terça. Esse é o campeonato que os caras criaram aí. Aí tem uma mudança, né, Tigrão? O Igor Pereira não joga. E o Igor Pereira, que protagonizou o lance mais bonito do jogo, podia ter feito um golaço, mas o Vitor Hugo, goleirão do Primavera, fez uma defesa espetacular, né? Ele não fez um grande jogo, mas esse lance ele provou a qualidade dele, um chute de bate-pronto sem deixar a bola cair da entrada da área. E aí deve ser o Natan Melo, o substituto, que aliás entrou no jogo já quando o Igor Pereira sentiu e pediu substituição. Então eu não vejo muito problema, por isso que o Guarani contratou mais de um jogador para cada posição. Eu acho que o Natan Melo está mais ou menos no mesmo nível, talvez um pouco menos experiente, não sei. Mas não vejo nenhum susto com isso daí, não. O que o Guarani tem que mudar é a organização dentro de campo. É jogar mais próximo. É ter um agrupamento de meio campo que ele não teve contra o Primavera. É não deixar os atacantes divorciados lá na frente e a bola não chegar. É não deixar o Diego Torres sem saber se ele é volante, se ele é meia, perdido, sem achar um posicionamento. E às vezes recebendo a bola de costas. É não deixar o Diego Torres vir buscar a bola antes da linha do meio de campo. Né? Porque o futebol tem essa sequência. Zagueiro empurra volante, volante empurra meia e meia empurra atacante. Fadão falava isso. O atacante empurra para a rede. E o atacante põe para dentro. Então, quando o meia volta muito, o volante não tem como jogar com ele. Agora, os volantes também não jogaram bem. E aí o Diego falou, pô, a bola não está chegando, vou pegar lá para ver se eu resolvo. A gente entende. Então tem que reorganizar. Vai ser um jogo muito equilibrado, difícil, mas é difícil para o Novo Horizontino também, que a gente elogiou o elenco do Guarani aqui o tempo todo, antes da estreia. E não é um jogo que vai servir para a gente dizer que ninguém presta. Não é assim, não. Eu acredito num outro jogo hoje.
Bom, Breno, a sua opinião também a respeito do jogo, a sua expectativa. Ontem você deu esta informação do Igor Pereira no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. E o Guarani hoje confirmou a informação, emitiu nota da contusão LCA, ligamento cruzado. Fico muito triste quando isso acontece. Não tem coisa pior do que o profissional não poder exercer a sua profissão, aquilo que ele escolheu para a vida, por um problema dessa natureza, né? Uma contusão, no caso do jogador de futebol. Mas em qualquer área, quando não se pode, por motivo de doença, um acidente, não praticar a profissão que escolheu, é muito ruim e eu fico muito entristecido quando um jogador não pode ir a campo por motivo de contusão. Chegou cercado de uma enorme expectativa, mas LCA, 8 meses inativo, está fora da temporada. Só o ano que vem o lance foi esse. Um lance besta, né? Como se diz aí na gíria, uma bola na lateral, nada de que pudesse acontecer ali uma entrada forte ou violenta do adversário. Aliás, o adversário estava de costas, então praticamente se contundiu sozinho o Igor Pereira e está fora da temporada, hein, bebê? Fazer a falta, né? E aí a perna trava. É uma situação muito triste, Batista, até porque o Igor Pereira, ele foi contratado para ser o titular, camisa 8, segundo volante titular do Guarani, e para se ter uma ideia, ele foi um dos jogadores mais elogiados durante a pré-temporada do Guarani. A gente viu por muitas vezes no último sábado o Igor Pereira fazendo mais a função de meia, chegando mais à frente do que o próprio Diego Torres, um jogador de muita qualidade e que todos estavam esperando muito. A diretoria estava esperando muito dele, a torcida estava esperando muito dele. O que o Guarani vai ter que fazer agora? Encontrar no mercado uma solução. É claro que a folha está praticamente cheia, o Guarani já investiu tudo que poderia para esse início de temporada. Tem alguns jogadores para saírem ainda, como Samuel, como Luiz Miguel, mas o Guarani vai ter que procurar um camisa 8, um segundo volante no mercado. Quem que o treinador hoje tem à disposição? O William Farias, ele é um primeiro volante, ele veio para jogar como primeiro volante. O Natan também deixou claro durante a entrevista coletiva e também falando com a gente e a própria diretoria, que o Natan é um primeiro volante. Ele até joga de segundo volante, mas ele veio para jogar como primeiro volante reserva do William Farias. O Fabrício Dias, que chegou na semana passada, ficou no banco de reservas, esse sim, esse veio para ficar como um substituto natural do Igor Pereira. Ele é um segundo volante. Só que como ele chegou semana passada, eu não sei se ele está 100%, mas o Fabrício Dias hoje é o substituto imediato do Igor Pereira. Então ele tem o Natan Melo, que entrou no jogo, ele tem o Fabrício Dias e tem o próprio Ralf, né, que joga como primeiro volante, e aí ele poderia passar o William Farias como um segundo volante, que também faz essa função. São esses os jogadores, os volantes que hoje o Guarani tem. É claro que alguns da Copinha vão subir, jogadores importantes também, mas hoje a disposição para o Matheus Costa montar o time são essas opções. Eu não acredito, pelas palavras dele na entrevista coletiva, que ele vai mudar o time do Guarani, o esquema de jogo. Eu particularmente mudaria, colocaria um jogador a mais no meio campo, tiraria um dos atacantes de beirada ou mesmo colocar um zagueiro a mais. Colocando um zagueiro a mais foi a melhor formação que ele encontrou durante a Série C, aquele jogo contra o Náutico. O jogo contra o Brusque também, que começou com 3 zagueiros, foi a melhor formação que o Matheus encontrou. Então ele poderia fazer isso hoje e liberar mais os laterais, mas eu não acredito. Para o ataque, o Maranhão deverá ser a principal novidade hoje, ficando à disposição no banco de reservas, liberado pelo departamento médico. E olha só a situação, né? O Kevin, por exemplo, ele ficou no banco de reservas no final de semana, não entrou e deveria ter entrado
entrado, e ontem ele entrou, decidiu na copinha, arrebentou. Guarani classificado, vai jogar amanhã às 9h30 da noite contra o 15 de Jaú, lá em Jaú. Classificação com autoridade, até porque o time jogou muito bem, o Matheus Póvoa na zaga jogou muito bem, capitão do time, o Ian, goleiro, que eu tô falando desde o ano passado, que pra mim deveria ser o goleiro número 2 do Guarani, né, o reserva imediato, fechou o gol e foi muito elogiado. E o Guarani na copinha muito bem, tem muito garoto da copinha que tem que jogar no time principal. O Kevin, por exemplo, não tem centroavante melhor do que o Kevin, ele precisa entrar nesse time do Guarani, no time principal, urgente. Olha que golaço do Kevin, cruzamento, sem qualquer tipo de comparação, mas o estilo Evair. Subiu, olhos abertos, meteu a testa, jogou lá dentro. Golaço de cabeça, joga muito. Moleque é bom jogador. jogador. Com o Breno, ele deveria ter entrado diante do Primavera. Claro. Mas sei lá, rapaz, é um negócio impressionante, é uma dificuldade imensa para entrar algum jogador da base nesse time do Guarani. Você sabe quanto dá daqui em Assis? Uns 400 quilômetros. Por aí, 400 e pedrada. Mete o moleque na língua preta, traz, concentra, vai pro hotel, vai pro jogo, vai pro banco, mas não entra. E o Luca estava cansado. E o Maranhão não foi pro banco. Mas não é uma coisa. E aí? Não é uma coisa surpreendente, né? O Matheus Costa, ele tem é isso que o trabalho dele mostra. Ele tem um pouco de preocupação de acreditar em garoto. Essa é a verdade. Foi assim ano passado e agora me parece que está sendo repetido. Então eu não estou surpreso. Então, se fosse o Matheus Costa o ano passado, não teria surgido o João Marcelo, correto ou não? Ah, o João Marcelo, com certeza, porque não estava aí ainda o treinador atual. Quem subiu o João Marcelo foi o Marcelo, o atual treinador da Ponte. Maurício Souza. Ah, foi o Maurício ainda, é verdade. O Marcelo veio depois, é verdade. Então essa coisa de não utilização da base é uma coisa conceitual do treinador. Está certo ou errado, o tempo vai dizer. Mas como o Breno colocou, o Tigrão, eu concordo também. Tinha espaço para ser utilizado o Kelvin no jogo do final de semana. Vamos dar uma olhada aqui na arte da transmissão pela Rádio Bandeirantes. Olha aí, Novo Horizontino e Guarani, estádio Jorge Ismael de Biasi. Transmissão nos 85,7 FM da Rádio Bandeirantes e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aqui os nossos patrocinadores: Rocha Autopeças, Seara Alimentos, Iga Atacado, Desktop, Sicredi, Aroma das Ervas, KS Tubos, Válvulas e Conexões e Logos, Materiais Elétricos. Narração de Roger Williams. E nos comentários, hoje é o CH, que está voltando de férias, e o Tigrão. E o Breno Beretta nas reportagens, com Edu Pinheiro, o incomparável, comandando o intervalo e também depois o jogo aberto lá na frente, quando terminar o jogo lá em Novo Horizonte. Ligue o seu rádio na Rádio Bandeirantes.